Boa tarde, eu sou André de Carvalho Fiedler e irei apresentar o meu projeto Catalogação dos processos de espraiamento urbano nas cidades brasileiras a partir da teoria dos grafos. O professor orientador é o André Luiz Barbosa Nunes da Cunha e o número de inscrição no Ciclusp é 2047. Os objetivos dessa pesquisa foram gerar um banco de dados de arquivos geográficos com rede de transporte das principais cidades brasileiras. No caso, foram feitos para cidades entre 100 mil e 1 milhão de habitantes que não pertencessem a regiões conurbadas com grandes metrópoles, pois as cidades precisavam ser suficientemente grandes para que o fenômeno de espraiamento pudesse ser identificado e avaliado, e não conurbadas com as cidades, para que não sofresse interferência muito significativa de outras redes viárias. Com esses dados, definir os índices que possam indicar o grau de espraiamento dessas cidades e criar um catálogo descritivo sobre a intensidade do espraiamento urbano nelas. O método. Primeiramente, foi necessário realizar pesquisas bibliográficas sobre os assuntos abordados. Foi estudado a teoria dos grafos, a linguagem Python, na qual foi desenvolvida funções utilizadas na pesquisa, e os bancos de dados do OpenStreetMaps, que é a plataforma onde se extraiu as redes viárias das cidades, e do Censo 2010 do IBGE, que foram extraídos os dados de população por setor censitário. Em seguida, foi realizada a obtenção de dados de rede de demografia, o cálculo de medidas de centralidade e a definição de índice e análise de resultados. Para a obtenção de dados e redes de demografia, foram criadas duas funções em Python, a Fetch Census Tract e a Fetch Demographic Data. A Fetch Census Tract recebe o código do município e devolve os arquivos geográficos referentes aos setores censitários da cidade, enquanto a Fetch Demographic Data recebe o código do município e quais dados o usuário gostaria de aderir ao banco de dados, que para o nosso caso é apenas o dado da população, e ela retorna o banco de dados fundido. Para a definição de índice, é utilizada a teoria dos grafos, representando a rede por nós e links, onde os links são as vias e os nós são as interseções entre elas. São calculadas as centralidades para cada nó, utilizando essas formas. A centralidade de proximidade indica quão próximo um nó é dos outros nós do grafo, enquanto a centralidade de intermediação mede o quanto um nó está presente no caminho mínimo entre dois pontos da rede. E aqui nós utilizamos o índice de Gini. O índice de Gini é uma métrica que geralmente é usada em economia que mede a desigualdade entre dois parâmetros. No caso, verificamos a desigualdade entre a centralidade e a população. A premissa adotada é que quanto maior essa diferença, significa que a população vive mais longe dos grandes centros, portanto a cidade é espraiada. Para isso, criou-se duas funções, a Fetch Centrality Data e a função Gini. A Fetch Centrality Data serve para calcular as centralidades e a Gini para calcular o índice de Gini. Então, nós temos dois indicadores de espraiamento, ambos calculando a média do índice de Gini da cidade para centralidade e população, um com a centralidade de proximidade e o outro com a de intermediação. Nesse gráfico, nós temos o fluxograma dos índices normalizados para as cidades estudadas. Como pode ser observado, eles se comportam de forma bem diferente. O índice baseado na intermediação possui uma média bem maior e apresenta maior variação, como também pode ser visto pelos dados de média, variação e diferença entre quartis. Assim, foram ranqueadas as cidades em ambos os índices para analisar a diferença em classificar uma cidade com os diferentes índices. Como exposto, essa diferença é considerável. Isso acontece pois os índices estão capturando diferentes características de um mesmo fenômeno. Portanto, é proposto um novo índice, definido como a média normalizada dos dois outros índices, o índice de espraiamento, que você pode ver a distribuição aqui. Como pode ser visto, ele tem uma variância semelhante ao índice de espraiamento por intermediação e uma média que está no meio entre a dos dois outros índices. Aqui eu trouxe uma parte do catálogo que foi desenvolvido, com as cidades e os índices de espraiamento calculados. E por fim, eu trago essa tabela, com os índices de espraiamento por regiões. Podemos ver que, em média, a região sudeste é a mais espraiada e também a que apresenta a maior variância, como também pode ser observado aqui nessa representação gráfica. Muito obrigado!